conforme esse vídeo na chega a voz, passa ali de sempre para mim convidar a voz ouvintes lá de casa, para mais uma edição de Chá das 5, que é a sexta edição de Chá das 5 que nós realizamos hoje na Chondembo. Não tenho como convidada, que não mana que está ali presente, que chama Elsa, que nós vimos para vir apresentar-se cabeça de Olá Elsa, boa tarde, bem-vinda ao Chá das 5. E também o boss, já, para Carol, bom mais tempo, se está ansiosa na espera, é momento que nós vamos para vir acontecer. Não é ter que nós, não diva, que pioneira desse Chá das 5, que nós vamos para vir, entra assim, para vir da boas mantenha. Diva. Olá. Olá, boa tarde. Nós estamos assim um bocadinho atrasados para o Chá das 5. Vamos pedir muitas desculpas. Hoje estamos aqui na sexta edição do Chá das 5. Estamos aqui hoje com convidadas novas. A Elsa já é muito antiga da casa, a Bi também já faz parte. Estamos aqui hoje com um tema assim, falando, muito especial também para nós mulheres. Bem-vinda a todas, podem estar-nos a seguir agora, nesse momento, com um bocadinho de atraso, mas pronto, vamos estar agora... Compreende. Vamos estar agora, assim, em direto, a poder falar com vocês, partilhar os nossos temas daqui. Obrigada, Bi. Microfone, acha não assistente, se puder. Elsa, faz favor, pode sentar, que vamos, deixa só. Isso aqui tá bom. Tá? Essa aqui tá bom. Olá de casa. Olá, mais uma vez. Já estamos aqui todas felizes na nossa tarde do Chá das 5. Vamos poder conversar um pouco com vocês e saborear também o nosso bolo. Estamos já na época festiva, mas antes de falar de época festiva, só vou falar um bocadinho assim da minha terra, do meu país natal. De momento estamos muito tristes com o povo guineense, mas nessa tristeza não vamos deixar de cuidar de nós, lembrar um bocadinho também de nós. Não é porque não temos sentimentos, porque estamos agora no trabalho. A nossa vida continua. Espero que vocês todas estão aí atentas a seguir o Chá das 5. Vamos ter hoje um tema muito crítico para nós mulheres. Como a Bi já acabou de apresentar, estamos aqui a Elsa, a Bi e a Isabel. O Chá das 5 vai desenvolver hoje um tema muito crítico, que vocês devem estar todas ansiosas aí a saber do que é que nós vamos partilhar hoje. Bom, hoje eu trouxe um tema que é desculpa. Eu trouxe um tema hoje que é muito importante para nós mulheres, que é, deixa eu ver aqui, que é a mulher pós-parto. Esse tema eu gostava muito de discutir hoje, nós as três aqui e mais vocês também de casa, porque é tema falado das mulheres. Então, hoje a minha primeira pergunta vai ser para a Bi. A Bi é muito querida para mim, eu acho que para vocês também ela é muito querida. Então, eu gostava de fazer essa pergunta a Bi. A primeira pergunta vai ser mudança emocional da mulher pós-parto. A Bi, podíamos falar um bocadinho da mulher, assim, porque és a mãe também, né? Sou. Sim, és a mãe. Da primeira viagem. És capaz, tens também um bocadão de bagagem nas mãos de poder falar
de mulher. Podia me explicar um pouquinho assim dessa fase pós-parto de mulher? Gostaria de saber um pouquinho de si, como já tens experiência um pouco, já tens o primeiro filho. Conta-me lá um pouquinho, após parto, a sua história. Emocional. Tá bom. Primeiramente, boa noite mais uma vez e obrigada pela oportunidade de sempre de poder estar aqui e fazer parte deste Jumbai, assim considero. A minha experiência de maternidade, neste caso, tive uma experiência muito boa durante a gestação. Tive uma gravidez muito, muito saudável. As pessoas até, exclamam-se quando eu falo da minha experiência de gravidez, neste caso, antes do parto. Tive uma gravidez saudável, não tive aqueles sintomas, geralmente já sabemos, para quem é mãe, ou quem já acompanhou uma grávida, já sabe que quando uma pessoa está grávida tem N de sintomas, desejos, náuseas, vômito e por aí vai. Eu confesso, uma das coisas que eu tive mesmo, que eu considero uma coisa saudável, que era desejos de comer coisas, graças a Deus eu conseguia tê-los. Há situações em que aparece um desejo de comer algo que a pessoa não consegue encontrar algo que deseja comer. Mas eu, graças a Deus, durante a minha gravidez não tive esse problema. E depois de ter o meu filho, não tive crise, é por assim dizer. Foi tudo normal. Foi tudo natural, não tive bicho de 7 cabeças, não tive depressão, tive um parto saudável, tive um momento bom. Eu acho que não tenho muito o que pronunciar, porque não passei aquela experiência medonha. Eu considero medonha, porque é uma coisa que deixa uma pessoa com trauma de voltar a ser a mãe. E eu, neste caso, dou graças a Deus porque não tive tanta... não tive dificuldades. Yeah. Não sei se fiz entender com a minha resposta. Tá bom, tá assim um bocadinho explicado. E a Elsa? Eu gostaria também que me explicasse assim um pouquinho. A Bia fugiu um pouquinho de tema, porque eu falei no sistema emocional pós-parto, mas pronto, vamos falar ainda aí. E a Elsa, podíamos falar um bocadinho da mudança física da mulher pós-parto? Está difícil. Quando eu tenho 2 filhos, e o primeiro, a menina, foi um parto de surpresa. Eu não tinha noção nenhuma e não sabia o que é que me esperava. Depois do parto, foi uma alegria. Acho que não precisa, porque já tens o outro microfone. Sério? Para não fazer assim? Não, pode. Ah, é? E do parto da minha filha foi uma maravilha, porque eu era a minha boneca. Foi uma emoção muito grande de todo mundo, eu principalmente. Eu era muito jovem e aquilo foi emocionante porque, como jovem que era, tinha uma boneca para mim. Uma boneca que se mexia, que chorava. A minha bebê era um amor de criança, não fazia muito estresse, não fez muito estresse. Foi emocional até ao fim. Foi muito emocionante, foi agradável. Infelizmente, o parto do meu filho já foi horrível. Porque o meu filho foi um parto pélvico, apanhei uma depressão depois do parto, apanhei desgosto para nunca mais na minha vida ter filhos. Então, as
duas coisas, foram duas experiências, uma muito positiva e a outra que é o parto mais complicado que existe, que é o parto pélvico, e foi horrível. Foi horrível. É assim, o parto é uma experiência que varia de mulher para mulher, né? Cada mulher tem a sua história. Cada mulher tem a sua história pós-parto. Eu, no meu caso, vou começar a falar no sistema emocional. Eu, no meu parto, vou falar no último parto, porque eu sou mãe de 4 filhos. O último parto, aí que eu entrei mesmo no problema emocional. Pós-parto foi cesariana, correu bem, graças a Deus, mas depois disso entrei-me completamente nessa parte emocional. Deu-me aquela pancada de chorar, começou ali, chorar, 2, 3 dias comecei a entrar em depressão, fartei-me de chorar, vômitos, que eu não aguentava. Já no último filho. Não tinha assim uma experiência boa na parte emocional, porque quase eu ia entrar em depressão. Mas como tenho um grande homem à frente, ele sempre ajudou, com palmadas, com tudo, mas tenho que entrar lá. Consegui sair dessa fase, mas foi muito difícil, não sei porque que eu entrei logo em pânico, comecei a chorar muito, porque quase 2 dias de vômitos, no hospital ainda. Depois de parar o vômito, eu não conseguia ver o meu bebê ou o meu marido, qualquer pessoa, comecei logo a chorar. Então, para mim, a experiência emocional pós-parto não foi fácil, por isso eu escolhi esse tema hoje para podermos falar, muito obrigada, para poder falarmos dessa parte, nós as mulheres, porque isso varia de mulher para mulher, cada um tem a sua história, então assim vamos poder partilhar com vocês aí em casa cada experiência de cada mãe que está aqui hoje. Então, ali como eu estava a perguntar, sistema emocional, já falei nesse aspecto, a Elsa também falou um bocadinho sistema física, a Bíblia podíamos falar um bocadinho de si, como é que estava nessa fase, porque pós-parto chega, não quero entrar muito porque a Bíblia tens que me explicar isso, porque já és mãe, como é que sentes fisicamente pós-parto? É isso que eu disse, eu não tive depressão, não tive. Sim, não tive mas depressão. contudo, eu posso dizer que houve alterações. Exatamente, é isso que eu queria que tu falasse. Mas não tão, para mim, é como se não houvesse. Não sei se estou a poder explicar, porque há situações que a gente vai lamentar-se, entendes? Mas eu não tive. Quem me conhece no passado, prontos, aumentei alguns quilinhos, sei isso que é. Aumentei somente alguns quilinhos, mas não tive depressão, não tive aquelas coisas comuns que todas as mulheres se fecham, né? Eu não tive, graças a Deus. Tive uma gravidez super, né? E somente, a única coisa que eu vejo de diferença, né? Depois de ser mãe, é somente os quilinhos que eu tive. Sim, só isso. Do resto, foi uma experiência boa. Foi uma experiência que, até agora, para uma pessoa que teve uma gravidez, muito bom, né? Podia ter 20, 30 filhos. Percebe? Foi um parto normal? Foi cesariano. Foi cesariano, mas também não foi uma coisa que eu pudesse me deixar com trauma. Tomei aquilo como se fosse uma coisa normal. Normal, coisas da mulher. Eu tento sempre mentalizar. Eu, por mais que algo fosse
fosse insólito neste caso. Eu tento sempre mentalizar que aquilo é algo normal, para não me fazer ficar com trauma. Eu trabalho o meu eu assim. Por isso, se calhar, por isso que eu não tive muitas. Ok. Yeah. Elsa, fala-me também assim um bocadinho, nesse momento, mudança física pós-parto. Não, eu não tive uma mudança normalmente as pessoas acabam por mudar-se depois do parto. Mudei um pouco, mas nós em Angola temos a tradição dos banhos que as mães fazem e também as massagens no corpo. E logo o meu corpo voltou para o lugar e amarramos também a barriga para não sair durante 3 meses e o meu corpo depois voltou outra vez. Não tive assim Muita diferença. não. Foram mais ou menos 6 meses que ainda tinha muita gordura no corpo, mas depois não tive assim muita diferença. Não aumentei muito, não. Eu, no meu caso, posso assim explicar porque, como eu acabei de dizer há pouco, sou mamãe de 4 filhos e, no meu caso, mudança física assim existiu muito grande. Depois do parto, comecei a engordar. Não vou falar no primeiro nem no segundo, mas nos 2 últimos. Sofri uma grande transformação no corpo, que até hoje não consigo entender, mas pronto, acabando chegar aí, o nosso corpo muda conforme a idade, conforme o número também do parto que a gente tem, o nosso corpo muda. Então, no meu caso, sofri essa grande transformação física no meu segundo, assim, não, terceiro e no 4º filho. Porque no meu último engordei 85 quilos, aumentei 20 e tal quilos e depois não consegui, porque aquilo também pós-parto, depois de 1 ano, conseguimos dar conta do nosso corpo, o nosso sistema imunológico, a nossa, como é que se diz, psicológico também, né? Exato. Até 1 ano de idade assim, do bebê, até lá é o tempo suficiente, seja 1 ano, conseguimos controlar o nosso sistema emocional, o nosso corpo, mas no meu caso, no meu último filho, não consegui. Engordei e comecei a aprender a alimentar, aprender a fazer muitas coisas para combater o corpo que eu tinha na altura. E hoje em dia, com a idade, estou aprendendo ainda a lidar com muitas situações e gostava também que, pronto, essa vai ser uma partilha de experiência entre nós 3 senhores aqui, para muitas mulheres, após parto, porque após parto vem muitas coisas. Vem sistema emocional, vem sistema mudança física, vem muitas coisas após parto. Então vamos ter muita paciência, nós mulheres, nós as mulheres temos que ter muita atenção, vou dizer agora, sobretudo depressão, porque é uma fase que é muito rápido uma mulher entrar pós-parto, é muito perigoso. Então, aqui mais uma vez, gostava de explicar também assim sobre a mesma história, mas da autoestima já após parto.
e a autoestima da mulher após parto. Consegue explicar também assim, mais ou menos? Isso posso. Isso é com Seja à vontade. É com orgulho mesmo, porque antes de ser mãe, eu lembro-me na altura, quando eu era um bocadinho mais nova, eu fui a última a ser mãe no meu grupo de amigos. Então, nota só, é uma das coisas que vocês, é para falar mesmo de autoestima, porque na altura, antes de ser mãe, Estamos aqui para falar sim, sem tabus, vamos conversar à vontade, estamos em casa. eu me sentia excluída. Sentia-me excluída. Imagina só, vocês as duas são mãe e eu não sou. Quando se falam dos filhos, eu não tenho argumento. O que é que eu vou falar? Não nada. Mas depois de ser mãe, já tornei-me numa pessoa com autoconfiança, né? Uma pessoa capaz, né? de pronunciar também. Quando se fala de maternidade, eu tenho o que falar. Yeah. E a minha autoestima, apesar de, como eu tinha dito há um bocado, que aumentei uns quilinhos, mas isso não fez com que eu me sentia, prontos, não fez diferença nenhuma, porque os quilinhos fez-me sentir ainda mais mulher. Fez-me sentir mais mulher, fez-me sentir mais bonita, mais boa, mais atraente. Eu me considerava isso. Por isso, isto de autoestima não interferiu assim de uma forma negativa com a minha pessoa. Yeah. Essa mesma pergunta para si. Eu sou de natureza Nós já somos as 3 mulheres vaidosas aqui. com certeza, no meio das minhas amigas e também, nós fizemos quase todas na mesma altura. Então, a gente sentia-se já as Barbies, com as suas pequenas Barbies. Todas tinham as suas pequenas Barbies. Né? E quando tu tens isso ao teu lado, tu não te sentes inferior. Logo, a tua autoestima é automática. Estás alegre e estás alegre para fora também. Porque quando tu estás feliz, Exatamente. mostras que a felicidade é a única meta na minha vida. Estar bem comigo, estar bem com os outros. E a minha autoestima é uma coisa natural. Ela não é para ir para baixo por causa da vida, nem por causa. Não, eu não me deixo baixar. Eu sabia, porque eu via as outras pessoas diziam, entrei em depressão, fiquei gorda, olha como é que eu estou, as minhas mamas estão muito No meu grandes. caso, passei isso por As minhas mamas essa. estão muito grandes e a pessoa começa a ver e tu olhas para o espelho e dizes, mas eu estou assim, será que ainda vou aumentar? Então, olha, não aconteceu quase nada grave comigo, graças a Deus. Então, comigo, né? Aconteceu isso tudo. Por isso eu escolhi esse tema para poder partilhar e ouvir da Bia, ouvir da Elsa, o que é que elas também passaram. Porque eu, dessa parte da autoestima, cheguei no meu primeiro. Chegou uma parte, porque eu parto, eu era jovem também, né? Nasceu tinha 21 anos de idade. Era eu sozinha, o meu bebê, o meu marido. Então, eu não sabia como fazer, como lidar. Nunca ninguém falou nada disso. Então, tive o meu bebê, é muito sacrifício. Comecei a aprender a lidar com a situação, dar banho, beber sozinho, às vezes caía na minha mão. E pronto, sempre que o bebê caía, eu chorava porque eu não sabia como lidar. Eu fartava de chorar com o bebê, tentar pegá-lo no chão e tratar de cuidar dessas coisas todas. Eu sozinha fazer isso tudo, então comecei a perder aquele ânimo de sair. Eu sou uma pessoa vaidosa, sempre fui,
perder vontade de sair para a rua, é só ficar em casa, você engordar também, em casa, comer, engordar. Até assim o meu bebê tinha que quase 2 anos, engordei bastante, porque já não saía para a rua, não fazia muitas coisas, é sempre em casa. Então perdi aquela autoestima de cuidar de mim. Não sabia o que vestir para sair para a rua e não tinha, naquela época, não tinha essa cabeleira que a gente traz hoje. Eu tinha que procurar alguém para me fazer cabelo, não tinha ninguém para fazer cabelo. Eu vivia naquela época lá em Portugal, em Águeda. É tudo fora de tudo, então não tinha como levantar a minha autoestima. De vez em quando dava jeito como eu podia, né, a minha maneira, mas não dava mesmo. Por isso eu tinha que sair daquela cidade de Águeda, em Portugal, e vim para Lisboa. Porque Águeda é uma cidade muito pequena para mim. Para a maneira que eu gosto de estar, de viver, é muito pequeno para mim. Então fiz pressão, meu marido, saímos lá e viemos para Lisboa. Lisboa já é cidade grande, comecei já a ver coisas diferentes, pessoas mais na rua, cada um à sua maneira. E disse, agora aqui que é o país que eu queria viver. Na altura dizia sempre, Águeda não é Portugal. Mas não parecia. É uma pequena, uma cidade Águeda, mas é muito pequenino. Hoje em dia é cidade. Mas não tem nada a ver. Então perdi completamente a autoestima. Com os anos a passar, aí comecei outra vez a ter aquela autoestima, aquela Isabel de novo que eu sempre fui desde o tempo da escolaridade na Guiné. Cheguei à Europa. Em Lisboa já mudei outra vez a minha vida, consegui ter aquela autoestima. Até hoje senti-me que eu sou uma mulher mesmo de sempre, porque nada mudou em mim. Com 4 filhos, nada mudou, sempre a mesma pessoa lutando pela minha felicidade, pela minha autoestima e ter aquele amor próprio que sempre está em mim. A sentir mesmo que amor próprio tem que existir. Sem amor próprio, não temos nada. Eu tenho que gostar de mim, sentir algo por mim, fazer tudo por mim. Aí sim, fico feliz de ser quem eu sou. Então, por isso decidi hoje falarmos um bocadinho, porque esse chá das 5, a gente nunca acaba de falar no total das coisas, né? Porque o tempo não permite também. Vamos estar aqui até amanhã a discutir de pós-parto, nós somos mulheres, nós sabemos o que é parto, o que é pós-parto, o que é que espera uma mulher pós-parto. É muitas coisas. É muitas coisas que, dentro disso tudo, é sistema emocional, é depressão, é sistema emocional tudo, o nosso corpo, é tudo. A autoestima é tudo, faz parte dessa área de pós-parto de mulher. Então, para quem está a acompanhar esse momento, chá das 5, nós já somos mulheres de certa idade, mas para quem está a crescer na fase juvenil, prestam muita atenção, estejam atentas. Quando vocês tiveram os filhos, muita atenção na vossa vida, como vão poder andar, lidar com os vossos filhos, porque de nascença até 6 meses, ou então até 1 ano de idade, temos que estar preparada a passar essa fase toda. Porque isso varia também de mulher para mulher. Há algumas mulheres que não passam essa fase, mas há algumas também que chegam lá. Então, quando chegam lá, estejam atentas, lembrem-se, primeiro de vocês, não deixar cair nessa tentação de entrar na depressão pós-parto, porque é muito perigoso. Então, Elsa, o que tem
pós-parto da mulher, podemos discutir à vontade ali também. Cada um tem assim uma história a partilhar pós-parto. Estamos aqui sem tabus, vamos enfrentar o nosso programa de hoje. É interessante porque eu tive os meus filhos em Angola. E normalmente em Angola, quando se tem filhos, a mãe vem ficar com a filha para poder acompanhar os 3 meses. E apesar também disso, eu tenho 7 irmãos de nós, eu sou mais velha, então estava praticamente preparada psicologicamente também para isso, não é? Mas com certeza que é muito importante quando a gente está grávida, estar acompanhada de pessoas que podem nos acompanhar também depois do parto, que não nos abandonem quando a gente precisa. As amizades devem servir não só para as brincadeiras e para a diversão, como também nos momentos em que a pessoa precisa. E depois do parto é agradável, é super importante termos amigas que a gente pode contar com elas, que podem ficar com o bebê pelo menos 1 ou 2 horas, se é daqueles bebês que choram a noite toda, é para a pessoa poder descansar um pouco. E, então, espero que a juventude, nós que vivemos na Europa, soubemos o quanto é difícil viver fora. Aqui não temos família, aqui a família são os amigos. Então, é preciso que a gente esteja rodeado de pessoas que nos querem o bem. Exatamente, para nos apoiar. Sim. É isso. Fabi, fala também um bocadinho assim, nesse aspecto. O que eu tenho mesmo que falar é um conselho que eu quero deixar com sobretudo essa camada jovem, né? Quando muitas miúdas, né? Muitas miúdas não sabem o que é depressão. Então, depois de terem bebê, quando começam a sentir algo de estranho nelas mesmas, o conselho que eu tenho para deixar é para procurar um médico. Procurar um médico, tentar, contar, como é que se diz, a história. A história médica. Sim, relatar o que, relatar tudo. Porque, como costuma dizer o ditado, quem não chora não mama. E o conselho que eu tenho para a camada juvenil, né? As nossas irmãs mais novas, né? Mais novas de nós, quando essa situação vir a agravar-se ou por mais também agravar-se não, é não deixar que chegue à extremidade. Quando começa a sentir algo que não é normal, que não é comum, ou seja, que não é habitual, né? Acontecer com a pessoa trata-se de procurar um médico especialista na área, que é para ajudar. Porque senão, se a pessoa deixar acumular-se naquilo, depois quando dar por si, já torna uma coisa crônica. Torna-se uma coisa crônica e depois não é que não haja cura, só que já leva uma parte de nós, né? A pessoa já se torna conviver. Eu não posso pronunciar de uma pessoa depressiva porque nunca convivi, mas eu imagino, estando a conviver com uma pessoa que tenha depressão, não é fácil. E quando nós mesmos, por exemplo, eu tenho uma amiga, por exemplo, se eu tiver uma amiga que possa estar a passar nessa situação, se eu não entender nada daquilo, eu vou aconselhá-la a procurar um médico, a encaminhá-la. E muitas das vezes, isto também é uma chamada de atenção, muitas das vezes posso ver aquela pessoa naquela situação que eu não conhecia e tentando
aconselhá-la a procurar um médico. Muitas das vezes a pessoa não está no teu estado normal, pode contrariar-me, ou seja, pode negar-me, mas isso não pode me fazer desistir de estimulá-la para a pessoa procurar. Exato. É ter uma forma mais delicada de estimular, fazer com que essa pessoa sim, entendesse. sim, é isso que eu... Muito bom ouvir a sua partilha. As pessoas que podem estar nos a acompanhar neste momento, que é esse tema muito importante da mulher pós-parto. É um tema muito, muito, muito importante, é muito bonito de discutir, porque nós todas somos mulheres com experiências já nessa área, porque nós todas somos mães e nós todas temos capacidade de poder explicar para as outras mulheres o que é a mulher pós-parto. A Bíblia acabou de deixar agora uma mensagem muito bonita. Muita gente, nesse caso, às vezes, ela acabou de dizer que não aceitam de que estão a passar essa fase de depressão, ou então não sabem o que é depressão. Mas basta sentir um comportamento estranho no seu corpo, a sua cabeça estranho, a única coisa que tens que fazer é procurar um médico. Procurar um médico e explicar o que está a passar. Qual é o teu pressentimento? Porque depressão é um pressentimento que chega à nossa cabeça. Quando esse problema chega à nossa cabeça, às vezes, eu, na minha altura, no momento que eu estava a passar nisso, eu não estava a acreditar mesmo, porque eu estava a ter muitos choros, todos os dias a chorar. A minha sogra estava vida, estava na Guiné. Ela disse ao meu marido: toma muito cuidado, por que a Isabel está a chorar muito esses dias? É dor da cabeça. Começou desde o hospital. Dor da cabeça, chorava muito. Mas, lá no hospital, ajudaram muito. Porque perceberam logo que eu estava a entrar na fase de depressão. E era uma ajuda. Foi no hospital, ainda nem cheguei de ir para casa. Consegui passar essa fase de depressão pós-parto. E depois entrei naquela fase de mudança do meu corpo. Isso tudo. Eu tenho muito para aconselhar as pessoas de quem ainda não passou nisso. Quando chega essa fase, procura o médico. Ou então fala com alguém próximo, que pode ajudar também. Porque muitas pessoas não aceitam ajuda. Tem que aceitar ajuda primeiro e depois conseguir algo. Primeiro, tens que aceitar ajuda a si mesmo. Aceitar que estás nessa fase de depressão. A qualquer doença, temos que aceitar para poder ser ajudada. Não é essa. Então, já falamos muito, um bocadinho de pós-parto da mulher, e o nosso tema principal que a gente fala sempre no dia a dia do Estado 5 é a mulher africana na sociedade. Uma coisa que eu quero deixar hoje aqui, partilhar, aliás, com vocês de casa, é sobre nós africanos aqui na Europa. A qualquer parte da Europa onde estivemos, agora vou falar do meu país de origem. A qualquer parte da Europa onde estamos a viver, a primeira coisa que temos que fazer é a integração. Tentar integrar no país onde nós vivemos. Porque essa é a base da nossa imigração. Porque estar num país sem saber falar a língua do país, eu acho que não é integração. Integração é aprender a integrar as pessoas do país
onde tu vives, aprender a falar a língua desse país, aprender a interagir com esse povo é muito importante. Porque sem integração não vamos lá nenhum. Não é meter nas nossas cabeças, eu vim só procurar dinheiro. Procurar dinheiro, podes achar o dinheiro a qualquer sítio. Mas se queres viver num país, a primeira coisa tens que aprender a língua desse país. Por exemplo, aqui nesse país onde a gente vive. Não é fácil, eu sei. Porque já vive aqui muitas pessoas antes de mim, ou antes da Abi, antes da Elsa, até hoje não conseguem dizer nenhuma palavra em alemão. É triste, é inadmissível. Por mais que somos já a cabeça de adultos, temos que fazer um esforço. Porque se não fizermos esforço, não vamos dar nenhum. Aqui, o que é que tens para dizer sobre esse tema de mulher africana na sociedade? Um bocadinho, principalmente do que eu acabei de falar agora, nesse aspecto, o que é que tens assim para poder partilhar com o nosso povo? As pessoas que estão nos a seguir nesse momento. Interessante, muito, muito interessante. Pronto, eu gosto sempre de recair mais sobre a nossa comunidade. Sim, mas não quer dizer que isso que eu vou falar não abrange a comunidade Palopra, que é Angola, Guiné, Cabo Verde, Santo Tomé, por aí vai. Mas gosto mais de repisar no que diz respeito à nossa comunidade, que é a comunidade guinense, que tem uma mentalidade, alguns guinenses têm uma mentalidade um bocadinho diferente do normal, né? Aquelas pessoas, sobretudo, que dizem assim, eu, por exemplo, emigrei para a Alemanha, o meu objetivo é trabalhar, angariar uma parte de dinheiro e regressar ao meu país. Nem se importam em querer se integrar, muito menos, isso é ridículo que vou falar, mas é verdade. Estamos aqui para falar as coisas como elas são. Em termos de integração, zero. Isso estou a falar não é no geral, é algumas pessoas, né? Em termos de integração, tem algumas pessoas que nem fazem questão. Em termos como é que se diz, da alimentação, dizem, eu venho buscar dinheiro para construir no meu país. Comem tão mal. E em termos de habitação, não se preocupam em luxúria, né? Morar bem, ter uma casa, a tua zona de conforto, né? Ter um lugar onde possas, depois de um dia assim, duro de trabalho, chegas à tua casa, o teu ninho, estar bem, estar confortável. A pessoa não se preocupa, diz sempre, eu vim buscar para ir para o meu país. E aquilo que eu tenho para fazer, pessoas com este tipo de mentalidade, é de que muitas das vezes estacionamos naquele sítio, temos no pensamento, no nosso mente, aquela ideia tão banal, né? Que no fim e ao cabo, às vezes, eu estou aqui hoje, não sei se amanhã estarei aqui. A vida é um sopro. Se eu não aproveitar hoje o que tenho oportunidade para fazer, não sei se amanhã estarei aqui. Exatamente. E se eu não aproveitar o que é que o país tem para me oferecer, amanhã pode ser tarde. Se eu não aproveitar, alimentar, comer bem, porque aquilo que eu como, aquilo que eu faço para mim, é aquilo, se eu morrer, aquilo que eu vou levar. Se eu morar bem, vestir bem, ter uma casa digna do meu suor, se amanhã eu morrer, é aquilo que eu fiz. Para que eu vou juntar o dinheiro, não vou viver bem, não vou comer bem,
que nem sei se amanhã esse dinheiro ainda pode vir a ser outras pessoas a usufruírem disso. E o apelo que eu tenho para fazer, por mais que não digo também para esbanjar e não pensar no amanhã. Claro, até eu aqui eu gasto, mas penso guardar 1 cêntimo para amanhã. Mas não, isso não faz de mim não viver bem. Não. Irmãos, Muito bom. Muito bem. é para... Falaste muito bem. Impressionante. Gostei muito. Falaste muito bem. A nossa querida Elsa, fala lá um bocadinho dessa imigração dos palopes na Europa. É complicado. O que é complicado? A integração é importante, sim, muito, mas tem que haver uma predisposição. Se as pessoas vêm com o pensamento de ficarem aqui 10 anos, fazem muito bem trabalharem durante 10 anos e depois voltarem. O que é impossível, digo isso já. Ninguém consegue aqui na Alemanha trabalhar 10 anos e construir uma casa dos sonhos em África. Porque nós, como somos, quando queremos construir, queremos uma coisa grande. Logo começa ali o problema. Eu sempre, e continuo sempre a dizer às pessoas, o porquê que é importante aprenderem a falar, aprenderem a integrar-se no sistema para os que estão aqui na Alemanha, porque é triste, não é? É triste que estás no teu carro, tu vives aqui, as pessoas te vêm todos os dias de manhã no teu carro e tu não sabes falar a língua desse povo. Não é possível, isso não existe em nenhuma parte. Eles, quando foram para a África, eles conseguiram fazer 30 por uma linha, porque a primeira coisa que eles fizeram foi aprender a língua. Pois é. Então, nós também, hoje, é a nossa vez de virmos para aqui. Temos que fazer o mesmo. Aprender, quem tiver possibilidade de fazer um curso, faça. Naquele tempo era mais fácil a fazerem os cursos de alemão. Hoje, já todo mundo tem que pagar privado, não são baratos os cursos, mas a internet, todo mundo tem internet e na internet tem cursos online super baratos que as pessoas podem aprender pelo menos o nível A1. Pelo menos esse, para entenderem, para poderem falar, não estarem sempre a pedir aos outros para elevar, para traduzir. Para traduzir, ler as cartas. Sim. E ao médico. É muito, mas as pessoas ficam chateadas porque as pessoas dizem, vocês pensam só porque vocês sabem ou porque vocês estudaram e nós não. Não, isso não tem nada a ver com estudo. Uma língua não é preciso tu saberes matemática, saberes biologia, não. A língua aprende-se conforme as crianças aprendem a andar. Muito simples. É mesmo. Eu, no meu caso, eu gosto sempre de tocar nesse aspecto, porque eu também cheguei aqui e fui à escola. Até gosto sempre de contar uma historinha, porque essa historinha deixou-me num dia muito triste, mas hoje em dia eu dou graças a Deus. O que estás a rir, Elsa? Tenho aqui uma pergunta. Alguém fez uma pergunta no live, a perguntar se quando os portugueses foram para Angola, se eles aprenderam a falar línguas nacionais. Agora deixa-me eu vos perguntar. Quando os portugueses foram para Angola, como é que eles se comunicaram? Se eles não soubessem falar algumas línguas nacionais, eles tiveram que lidar com os africanos. Ensinaram os africanos a falar português, sim, mas eles antes tiveram que aprender algumas palavras.
não tudo 100%, conforme nós falamos, mas eles tiveram que aprender a falar algumas coisas que era para eles se comunicarem. Exatamente. Não vem escrito, olha, não fui eu que escrevi a história, mas a realidade é essa. Em toda a parte, eles vêm, falam a língua deles, sim, mas aprendem também. E hoje nós temos como exemplo, por exemplo, em Angola, temos como exemplo os chineses, que falam melhor Ubuntu que certos angolanos, que falam melhor Nhaneca que certos angolanos. Desculpem, é como lá na Guiné. Há muitos portugueses que falam bem crioulo. Eu também cheguei aqui uma vez, encontrei com uma senhora na Estação Central, mais uma amiga. A amiga pediu-me assim: Isabel, podia-me arranjar um trabalhinho? Eu cheguei agora de uma cidade também, estou sem trabalho. Eu disse a essa amiga: infelizmente eu não posso te ajudar porque eu nesse momento estou a estudar, estou a fazer a língua alemã. A outra amiga, que eu não conheço de lado nenhum, virou para mim e disse assim, em crioulo, disse: aqui na Alemanha tem muito trabalho de hotel. Ela disse que vai para a escola, até parece que ela vai levar esse diploma de alemão para Guiné. Eu virei para a menina, eu olhei assim de cima a baixo, não respondi, fiquei de boca calada, mas estou magoada e fui-me embora. E hoje, eu sei que aquela menina, até hoje, ela não é capaz de fazer nada por si. E eu estou aqui na Alemanha, fui à escola para aprender, lá aprender a recitar alemão, de lá que eu comecei, e hoje, onde eu estou, do jeito que eu estou a falar alemão, do jeito que eu estou a escrever alemão, do jeito que eu estou a trabalhar, fico grata a Deus, fico grata ao meu marido que me meteu na escola a aprender a língua alemã. Isso que é integração. Hoje em dia eu não sinto medo de ir à rua, eu não sinto medo. Nunca ninguém me levou ao médico para ir saber alguma coisa. Sempre fui com o meu cunhado, mas isso também é no primeiro ano. Nunca mais. Primeiro ano, comecei a andar aqui na Alemanha com papéis e papéis no bolso. Uma vez, um aluno disse-me assim: tem 10 anos aqui, vais falar o resto deste alemão. Um aluno, como é que é? Brasileiro, não sei. Às vezes não sei, eu não sei tanto. Restes. Certo, exato. Vais falar um alemão certo. E estou hoje em dia a falar um alemão certo. Graças a Deus. É isso que nós, as 3 mulheres que estão aqui, nós queremos para todos os nossos irmãos, em que país que vivemos, vamos integrar, vamos tentar aprender, como a Elsa disse, aprender a língua, nem aprender matemática, nem biologia, nem física, é aprender a língua. Eu chegava uns dias que eu tinha medo de sair para a rua, porque encontrar alguém, o que é que eu posso falar, o que é que eu vou falar? Eu tinha esse medo. Mas isso, agora não tenho medo de nada, porque eu sei, confio em mim. Quando eu estou a falar, eu confio em mim. Eu falo sem olhar para trás. Se eu errar, não tenho a mão perfeito, mas tenho a mão a falar, escrever, em qualquer parte, nos meus assuntos. Não vou pedir a ninguém para ir ao médico comigo, não vou pedir a ninguém para ler as minhas cartas. Se eu ter alguma dificuldade, que às vezes tenho, eu vou a ChatGPT. O alemão que eu não percebo, inteligência artificial, eu vou lá, e ele consegue me dizer, se eu ir bater a porta da Elsa, da Bi, consegue me ensinar isso? Não. Vamos procurar a inteligência artificial, que é ChatGPT, ele vai nos explicar o que nós perguntamos. Eu acho que já falamos hoje muito, foi agradável. Agora chegou a nossa hora de poder partilhar o nosso bolinho caseiro, muito saboroso, e partilhar também os nossos brindes aqui para as nossas convidadas.
Elsa. Não, a Bi está aqui, o Pedro. A Bi, tem aqui um brinde para ti. E acho que como sempre tu já conhece. Obrigada. Chique. Elsa, minha querida, tens aqui um brinde para si. E coisas muito, muito, muito queridas. Eu gostava de apoio. Sim, podes falar. Isto, gente bonita, vão crescer grandes demais. Muito obrigada por vocês que Nos têm aturado até então. Eu tenho um pedido a fazer todas as mulheres aqui de Hamburgo, não só mulheres da Guiné, como também da Angola, Moçambique, Santo Tomé, de Palopes, em geral. Sempre que a nossa diva anunciar aqui, como é que se diz, o chá das 5, né? Tentem vir, juntar-se a nós, Disponibilizar um tempinho. porque É só 2 horinhas de tempo. isto é tão bom, trocar ideias, aprender umas com outras, né? Isso é muito bom, família. A gente não se pode deixar-se acomodar pelo pouco que temos. Que a nossa vida aqui é ir trabalhar, cuidar dos miúdos, acomodar-se no sofá. De uma vez a outra, não digo todas as semanas, mas sempre que possível, venham-se juntar-se a nós. A gente aprende convosco, vocês conosco. Isso torna-nos diferente, e não só como mulheres alemãs, como agora esses que estão aqui do outro lado, vão olhar para a gente de uma forma positiva. Não é só a correr, apanhar metro de manhã, com a peruca a cair, a escola a voar. Não, mulheres africanas disponibilizam um tempinho para estarem num ambiente destes, né? Para juntas construir algo útil, está bem? Este é o apelo que eu tenho para fazer. Não sei se alguém quer falar. Obrigada, Bi, pela sua partilha, pela sua generosidade. Oxada Chico, muito obrigada. Eu, mais uma vez, obrigada a todo mundo. Sei que tem muita gente aí a fazer um monte de perguntas, mas isto aqui é chá das 5, onde 3 mulheres sentam-se para conversarem sobre temas relacionados às mulheres. Se por acaso fossem assuntos que merecem um debate e alguém queira saber alguma coisa, fica para a próxima vez. Mas muito obrigada por vocês estarem aí. E obrigada, Isabel. De nada, querida. Pelo convite e tudo. Beijos. Eu agradeço a vocês uma tarde agradável no Chá das 5 com o tema tão importante como essa que nós trouxemos hoje. Eu tenho o meu obrigado para vocês. Espero que na próxima vamos ter outras